Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam convosco. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, classe jovens, segundo trimestre 2020, com a nossa lição Tempo de Conquistas, que fala sobre fé e obediência no livro de Josué. Desta feita estamos estudando a lição número 5, com o título Confirmando o Concerto. De início eu quero trazer a síntese que o nosso comentarista fez desta lição, onde ele diz: Deus firmou um concerto conosco, mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Os objetivos de nossa lição, como de costume, são 3. Primeiro, explicar o significado da circuncisão para os hebreus. Segundo, expor os episódios fundamentais acontecidos no arraial montado em Gilgal, um lugar marcante para a história do povo hebreu. E por fim, mostrar como surgiu a Páscoa e qual o seu simbolismo. O texto bíblico que nos dará base para este estudo está no livro de Josué, capítulo 5, versículos 2 a 12. Leiamos. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Ararote. E foi esta causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi de vós, ou melhor, hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Na introdução, o comentarista faz algumas observações importantes. E eu tomei nota, peguei alguns pontos que eu julguei mais importantes nesta introdução. E o primeiro ponto é onde o comentarista diz que Deus chamou o patriarca Abraão e fez com ele uma aliança. Os irmãos conhecem a história, né? Deus chama Abraão, que na época chamava-se Abrão,
e faz a promessa a ele de multiplicar a sua descendência, de abençoá-lo grandemente. E essa promessa vai se estender aos descendentes de Abraão. O que Deus promete a Abraão, Deus renova, Deus confirma em Isaac, e Deus ratifica, confirma também em Jacó. Mas por que Deus vai renovando essas promessas? O que Deus quer mostrar ao povo? O que Deus quer ensinar? O comentarista nos diz que o Senhor estava ensinando o seu povo sobre a obediência e a devoção. Ou seja, Deus estava preparando o povo para ser um povo exemplar, para ser um espelho para as nações, através da obediência e a devoção. No terceiro ponto, o comentarista diz que o Todo-Poderoso lhes dava, ou seja, dava ao povo, os descendentes de Abraão, mantimento, conforto, proteção, porém requeria deles, como requer da igreja hoje, uma atitude de fé. Ou seja, nesta aliança, neste pacto, este concerto que Deus faz com o povo, havia dois lados, dois viés. De um lado, havia as promessas de Deus, que nós sabemos que se cumprem, são irrefutáveis. Deus, quando promete algo, ele não volta atrás, mas ele cumpre. Deus é fiel para isso. Mas, por outro lado, tinha a contrapartida do povo de Deus, que era ter uma vida de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. A palavra de Deus é que dava o norte para o povo. A palavra de Deus é que conduzia o povo. O povo deveria proceder, deveria se conduzir, deveria andar segundo a palavra de Deus. E isso Deus reafirma a Josué. Quando Deus se revela a Josué, Deus vai falar isso. Deus diz, olha Josué, eu serei contigo, como eu fui com Moisés. Agora você tem que andar na minha presença, tem que fazer a minha vontade. Vejamos o que está escrito no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Assim diz o Senhor: o livro desta lei não se aparte da tua boca, mas medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto está escrito nele, porque então terás felicidade e sucesso em teus caminhos. Ou seja, quer ter sucesso, quer ser feliz, quer ser próspero, a receita é essa: não se aparte da tua boca a palavra de Deus. Agora, iniciando o estudo nos tópicos, entrando no primeiro tópico, que tem como título Circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Nosso primeiro subtópico diz a aceitação do pacto abraâmico. E para nós entendermos esse tópico, é necessário que a gente saiba realmente do que a gente está falando, ou seja, o que é circuncisão. É disso que trata este tópico. E nós vamos ver o que é circuncisão. Vamos, nesse momento, ver uma definição que foi tirei da internet, da Wikipédia. Os irmãos podem conferir, né? Nós temos várias definições. Como o nosso tempo é curto, eu trouxe uma para que a gente possa clarear nossa ideia, né, sobre a circuncisão. O que vem a ser isso, circuncisão? Bom, na Wikipédia diz o seguinte: circuncisão é a remoção do prepúcio do pênis humano. No procedimento mais comum, o prepúcio é aberto, as aderências removidas e a pele separada da glande. Posteriormente, é colocado um grampo próprio para estabilizar o pênis e a pele do prepúcio é cortada.
Se fosse falar numa linguagem mais popular hoje, traduzir hoje, nós diríamos hoje, né, que é a famosa cirurgia de fimose, né, que muitos meninos fazem, muitos rapazes fazem, né? Então, a grosso modo, seria isso. Então, esse tipo de cirurgia era feita, melhor dizendo, há muito tempo, há muitos anos, antes mesmo dos hebreus fazerem isso. No Egito já se praticava isso. Porém, não era com o mesmo objetivo que os hebreus faziam. Era mais uma questão de saúde, que os meninos tinham dificuldade, né, para, às vezes, fazer suas necessidades, urinar, às vezes também para fazer sua higienização. Então, os egípcios já praticavam isso, era medicina, isso era questão de saúde, saúde pública. Então, eles já praticavam circuncisão. Mas Abraão, da terra que ele veio, não tinha esse costume, não havia esse costume em Ur dos caldeus. Então, quando Deus fala para Abraão fazer isso, Deus está, ao mesmo tempo, cuidando da saúde do povo hebreu, né, como também está trazendo para o povo uma identidade, algo que ficaria marcado na vida do povo, que o identificaria com o Deus Todo-Poderoso que o chamou. Em Gênesis capítulo 17, isso fica mais claro para a gente. Vamos ver. Gênesis 17, 9 a 14 diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo o homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então, os irmãos, vejam que a circuncisão ela era uma marca de Deus, né? O Senhor disse: olha, isto vai ser um sinal entre a aliança, né? O sinal da aliança entre mim e ti. Então, todo aquele, né, que viver no arraial, vivia entre os hebreus, sendo estrangeiro ou nativo, teria que fazer circuncisão. E Deus disse mais: olha, se alguém não for circuncidado, se for circunciso, que ele seja extirpado do arraial, que seja expulso. Ou seja, para viver entre o povo de Deus, tem que ser circuncidado. Um outro aspecto interessante é que a circuncisão era uma marca que era um requisito para ser guerreiro. Porque a marca, a circuncisão, lembrava sempre a pessoa que, primeiro lembrava que a pessoa tinha um pacto com Deus, tinha uma aliança com Deus. Então, isso evitava até que a pessoa viesse a esquecer de Deus, viesse a praticar as coisas que os outros povos praticavam, porque é uma identidade, uma marca. Não tinha como a pessoa esquecer. A pessoa estava sempre vendo essa marca, né? Então, marca no seu próprio corpo, lógico. Então, era uma marca de uma identidade. E segundo, que trazia uma ideia para as pessoas de que, e isso era certo, uma ideia correta, de que Deus estava com a pessoa, porque Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança, e Deus sempre cumpre as suas promessas, né? Então, as pessoas sabiam que Deus estava com aquela pessoa, né? Tinha consciência disso, e isso fazia com que ela tivesse confiança no poder de Deus, né? Sabia que Deus lhe daria vitória em todas as batalhas. Vocês vejam o que aconteceu com Davi. Davi, que era circuncidado, fazia parte do povo de Deus.
Davi, quando vai lá levar alimento para os seus irmãos, que vê o gigante Golias enfrentando o povo de Israel, desafiando, vejam a expressão de Davi. Davi diz assim: quem é este incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Então Davi, ele sabia que ele era um homem circuncidado, portanto tinha a marca do Senhor na vida dele e consequentemente Deus lhe daria a vitória. O segundo tópico é intitulado Um Lugar Chamado Gilgal. No nosso primeiro subtópico, ele diz que é um lugar de aliança, porque foi ali que Deus renovou a aliança com o povo. Deus fez esta aliança, né, com Moisés, com Abraão, né, no princípio com Abraão. E quando na história, né, do povo de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, sua descendência, que vai parar no Egito, passam 400 anos ali como escravos, sofrendo no Egito. Quando Deus tira o povo de lá, né, antes de sair, o povo realiza, na verdade, antes de sair do Egito, o povo realiza a Páscoa, né? O povo celebra a Páscoa do Senhor, que é aquele momento onde Deus manda o povo tomar um cordeiro, né? Cada família tomar um cordeiro, e mata esse cordeiro, passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, a família entra na casa, né? E alguns tempo depois, 4 dias depois, o anjo da morte passa ali matando todos os primogênitos, mas o povo de Israel está protegido pelo sangue do cordeiro, que aponta para o sangue de Cristo. Então ali foi celebrada a primeira Páscoa. A Páscoa, Deus disse que será celebrada perpetuamente entre os judeus. Então, um ano depois que o povo sai do Egito, lá no deserto, o povo celebra a Páscoa, mais uma vez, né? Agora pela segunda vez. Mas seria celebrado todos os anos. Só que por conta do pecado do povo, da murmuração do povo, o povo que se afasta do seu coração distanciado de Deus, então Deus não permite mais que o povo celebre a Páscoa. Só agora, depois de passar 40 anos no deserto, é que, chegando em Gilgal, Deus vai mandar Josué preparar o povo para mais uma vez celebrar a Páscoa. Ou seja, Deus está renovando a aliança. Foi ali em Gilgal, né, que Deus renovou a aliança. Então é um lugar importante. Essa renovação de aliança, né, é um marco para o povo. Naquele lugar, Gilgal é um marco para o povo, onde Deus renova a aliança. Então todos nós também temos um marco na nossa vida, né? Um lugar onde nós nos encontramos com Deus, ou melhor, onde Deus nos encontrou, né? Onde Deus renovou o pacto conosco, a aliança conosco, onde Deus nos trouxe mais uma vez a sua presença. No segundo subtópico, o comentarista disse que Gilgal é um lugar de exaltação, pois o povo vinha, né, passando por situações difíceis, né, ali no deserto. O povo vinha sofrendo muito já desde o Egito, né, o povo vinha sofrendo como escravo. Mas agora em Gilgal, Deus estava tirando o opróbrio do povo. Deus estava fazendo do povo agora um povo liberto, um povo livre, um povo agora dono da sua vida, um povo agora que tinha liberdade para adorar a Deus, um povo que tinha liberdade agora para expressar sua identidade, viver sua identidade como hebreu, né? Então Deus estava agora exaltando o povo, e por onde o povo passava, as nações que ouviam falar de Israel já tremiam, porque sabiam que Deus tinha feito e estava fazendo na vida do povo de Israel, né? Ao episódio do Mar Vermelho que Deus abriu, essa história correu por todas as nações. Então o povo agora estava sendo exaltado, Deus estava exaltando ao povo, e foi ali em Gilgal, começou em Gilgal esse novo momento, essa nova história do povo, né? Deus começa agora a reescrever a história do povo de Israel ali em Gilgal. E Gilgal também será para o povo de Israel o lugar de prosperidade. O povo que passou dificuldades lá no deserto, quer dizer, não passou fome porque Deus mandou maná, não passou sede porque Deus fez água sair da rocha,
mas o povo estava, né, vivendo daquilo que Deus mandava, né? Não tinha opção, né? E agora lá em Gilgal, diz a Bíblia que eles agora estavam comendo do fruto da terra. Haviam chegado numa terra que mana leite e mel, né, como a palavra dizia, e estavam agora colhendo o fruto da terra, estavam comendo o fruto da terra, né, comendo suas espigas torradas, comendo seus pães, fazendo suas refeições, ou seja, o melhor da terra agora estavam colhendo, estavam comendo, estavam vivendo agora de forma próspera. Então Gilgal também era lugar de prosperidade. Por fim chegamos ao tópico 3, né? E o título é a celebração da Páscoa. E como nós já falamos anteriormente, né? A gente já deu uma antecipada nesse tópico. Ali em Gilgal foi celebrada a primeira Páscoa. E é interessante dizer que como a primeira, nós falamos que a primeira Páscoa depois que eles entram, né? Depois de agora nessa fase, agora nova fase com Josué, porque a primeira Páscoa realmente foi celebrada ainda no Egito, tá certo? Então, quando eles saem do Egito, um ano depois celebram a Páscoa novamente. E Deus diz que a Páscoa será uma celebração perpétua, mas por conta do pecado, como nós falamos, do povo, da murmuração do povo, eles não celebraram mais a Páscoa. E sabe o que acontece? Deus, durante esses 40 anos, Deus permitiu que todos que saíram do Egito morressem no deserto, sem ver a terra prometida. Então, todos morreram. E agora, essa geração que está com Josué eram os filhos daqueles que saíram do Egito. E eles nasceram, a ordem para Deus, que Deus deu, era para que todos os nascidos, né, aos 8 dias de vida, já fossem circuncidados, os homens, né? Mas nesse período do deserto, esses 40 anos que eles peregrinaram, os que nasceram no deserto não foram circuncidados. Então agora Deus manda que eles sejam circuncidados, né? Todos os homens sejam circuncidados, e quando eles são circuncidados, eles passam vários dias ali esperando curar, sarar, né, a cirurgia. Vocês vejam que eles ficaram, vejam que demonstração é de fé, né? Eles ficaram totalmente desprotegidos. Eles não podiam lutar, eles não podiam de forma alguma pelejar, ter essa batalha, porque estavam ali em recuperação da cirurgia. Mas Deus estava aguardando eles, eles criam nisso, né? Eles confiavam nisso. E ali, quando eles passam um tempo, né, que são curados, são sarados, Deus manda realizar a primeira Páscoa, agora com esses homens circuncidados, que são os filhos daqueles que saíram do Egito. Eu achei interessante essa frase do comentarista e eu coloquei aqui para a gente fazer uma reflexão, né? Deixar para os irmãos refletirem sobre essa afirmação, essa frase do comentarista, que diz: a murmuração, a dureza de coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Então veja bem, murmuração, dureza de coração e pecado. Lembrando que esses que a gente está falando aqui, que morreram no deserto, eram hebreus, descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tinham promessa de Deus, tinham aliança com Deus, mas Deus não quebrou a aliança, eles que quebraram. Então não adianta, né, ser crente, ter carteira de membro da igreja, estar nos cultos e viver uma vida de murmuração, dureza de coração e pecado. Vai morrer no deserto, né? Então precisamos sim estar na igreja, precisamos estar na obra de Deus, envolvido com tudo, mas antes de tudo isso, a gente precisa ter uma vida ilibada na presença do Senhor, a gente precisa buscar a Deus, né? A gente precisa saber que a vida do crente é regida por Deus e deixar de murmurar, né? Deixar de reclamar, agradecer a Deus por tudo e andar na presença do Senhor, como ele falou para Josué.
No subtópico 2, ele fala ainda sobre a Páscoa, né, que é o memorial judaico perpétuo, aquilo que nós falamos, né, que deveria ser realizado todos os anos, né, e deixou um tempo, foram 39 anos que deixou de ser celebrado. Aquele tempo que ele celebrava apenas o primeiro ano no deserto, né? Os 39 anos seguintes a Páscoa não foi celebrada, até que morreram todos os que saíram do Egito. Então começa a ser celebrada novamente depois que Josué, né, chega com o povo de Gilgal. E a partir daí a Páscoa é celebrada até hoje, né? Até hoje a Páscoa é celebrada todos os anos. E o subtópico 3, o comentarista diz que a Páscoa é um símbolo poderoso, né? Na verdade, a Páscoa aponta para o Messias, aponta para o Cristo, né? O Senhor Jesus que derramou o seu sangue na cruz de Calvário por nós, e hoje nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Nós temos a esperança e vida eterna, o inimigo não pode nos tocar, a morte não pode nos tocar, como disse Jesus, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, nós hoje temos a marca do sangue do Cordeiro, né? Que já foi prefigurado lá na Páscoa, começando lá no Egito. Então, a Páscoa é um símbolo poderoso para nós, para a igreja. E para concluir, eu deixo para vocês este versículo que está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nos diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e no dia eterno. Amém. Meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Espero que aproveitem esta aula e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tua palavra escondi